Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ficamos um tempinho sem o nosso vídeo de formação, de orientação, mas voltamos agora. Nós deveríamos ter tratado sobre alguns carismas nos meses anteriores agora, mas vamos tratar deles todos neste vídeo para este mês. E por isso eu quero que você junto comigo ore pedindo o auxílio do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo e pedimos o seu auxílio, a sua graça, para que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, o nosso apostolado para a tua poderosa ação. Nós agradecemos porque ouve nossa prece e nos atende. Amém. Eu quero ler com vocês uma passagem que é muito conhecida, mas que é a base fundamental para a compreensão do exercício de dons carismáticos em nossa vida pessoal e em nossa vida apostólica, através de nossas células. Esta passagem está em 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. O apóstolo São Paulo fez essa pequena lista de 9 dons, 9 carismas, porque a palavra carisma significa graça, dons da graça de Deus. Deus dá a sua graça, e os dons dessa graça, ou que acompanham essa graça, são os carismas, porque no grego caris é graça, carismas são dons dessa graça. A graça de Deus que veio a nós, ela veio para a nossa salvação e veio para nos ensinar a vida que agrada a Deus. A graça de Deus também veio a nós para nos fortalecer para o ministério cristão, para cumprir um apostolado. Então esta graça que veio a nós para o serviço cristão, ela nos dá dons para esse serviço cristão. Por isso o apóstolo começa dizendo que há uma diversidade de dons, ou no termo original grego, carismas. E ele diz também que os ministérios são diversos. Então são muitos dons e deles decorrem muitos serviços diversos. Mas ele diz ainda, os dons são de um único Espírito e os ministérios diversos são de um só Senhor. E ele diz, e há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele fala em carismas, em ministérios e em obras, em operações, em realizações. Ele está dizendo, a Bíblia está nos dizendo, que Deus está dotando a comunidade cristã de força sobrenatural para realizar obras. E essas obras são realizadas através de serviços específicos, ministérios cristãos. E esses ministérios precisam funcionar com base nos carismas, com base nos dons do Espírito Santo, nesses dons ditos então carismáticos.
E aí Paulo elenca os carismas e diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E ele vai elencar os dons. Mas a primeira coisa, a cada um é dado. O Espírito vai dotar as pessoas. O Espírito não vai dar simplesmente carismas fundacionais, carismas para uma obra, mas o Espírito vai dotar pessoas. As pessoas, cada uma delas, precisam receber dons do Espírito Santo. Existem os dons para santificar o homem, mas existem os dons para que o cristão opere. Deus quer que cada batizado seja efetivamente operante na sua obra, cada um com dons diversos, com carismas diversos. E aqui a primeira lição: as nossas células não podem realizar uma obra que não seja dotada pelo poder do Espírito Santo. Segunda coisa, cada membro da célula precisa ser uma pessoa que tenha dons do Espírito Santo, não só infusos para sua santificação, como aqueles que nós sabemos que recebemos no crisma, mas dons efusos ou para fora, para a obra. As pessoas precisam receber esses dons. Os dons são distribuídos de forma diversa e por isso a célula precisa ter uma dinâmica de vida que ajude os seus membros a se abrirem aos dons do Espírito Santo e a terem dons do Espírito Santo e a exercerem esses dons. E o exercício desses dons levar a célula a cumprir um ministério cristão, um ministério de evangelização, que é a obra específica da célula, dentro do contexto da vida e da missão da comunidade. E aí ele começa a elencar e dizer o seguinte: a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. Existem várias tentativas de elencar os carismas ou de agrupá-los. Carismas de palavra, carismas de poder, carismas de cognição. Outros elencam de outras maneiras. Existem essas tentativas de organizar a forma didática de falar dos carismas. Mas eu não vou me prender em nenhuma delas. Vamos simplesmente seguir na forma como o próprio Espírito Santo nos deu aqui pela pena de São Paulo. Então é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dado pelo Espírito, no verso 8, palavra de sabedoria. E ele começa com este primeiro carisma, a palavra de sabedoria. O que é esta palavra de sabedoria? E nós precisamos muito de palavra de sabedoria. Nas nossas células é fundamental o carisma da palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria, ela não é uma palavra que a pessoa vai emitir porque a pessoa é muito estudada, é muito conhecedor deste ou daquele assunto. Mas é uma palavra ungida pelo Espírito, dada no coração e nos lábios de alguém para edificar outro alguém, para poder iluminar determinada situação com sabedoria de Deus, com sabedoria de Deus. Então, as nossas células, por exemplo, vivem uma dinâmica muito intensa de relacionamento, ou pelo menos devem viver. E um dos elementos da reunião da célula muito importante é a edificação, em que as pessoas devem compartilhar umas com as outras. Este é um momento muito propício para que palavras de sabedoria sejam manifestas. Mas não só nesse momento, as pessoas precisam ter palavras de sabedoria desde quando elas chegam para uma reunião. Nos 3 últimos meses, o informativo da comunidade, eu publiquei um testemunho pessoal em 3 partes, dos 3 últimos meses. E eu falei sobre o meu testemunho a respeito da paz de Jesus. Esta expressão, esta forma de saudação marcou a minha vida, a minha virada para Deus. E marca a minha vida até os dias de hoje, e por isso eu sou muito afeito a esta maneira de saudação, e é assim que eu gosto de saudar os irmãos e de também ser saudado pelos irmãos. Mas foi uma pessoa quem me deu esta palavra, e foi não somente uma expressão, mas é uma profunda palavra de sabedoria que está explicada lá no meu testemunho nos 3 últimos informativos. Eu gostaria que vocês lessem esse testemunho
porque eu não vou falar dele agora aqui, está escrito lá. Mas o fato é que foi uma saudação ungida, e aquela saudação ungida, cheia de uma palavra sábia, que movimentou a minha vida, que tocou meu coração. Então a palavra de sabedoria é uma palavra ungida, que edifica. Não é uma palavra cheia de conhecimento, de perspicácia humana. Não, é uma palavra ungida. Por isso a base da palavra de sabedoria, sem dúvida nenhuma, é o amor com que nós emitimos palavras para os nossos irmãos. O amor com que nós falamos às pessoas os sentimentos profundos que vêm do coração de Deus. Então Deus quer falar às pessoas através de nós palavras cheias de sabedoria que iluminem, que direcionem a vida das pessoas, que deem uma luz naquele momento de trevas. O compartilhamento na edificação de uma reunião de célula, por exemplo, precisa ser cheio de palavras de sabedoria. É claro que sempre há alguém que está chegando, alguém que não tem esse carisma, que nem tem uma vida de oração, alguns que estão num processo até de conversão, mas veja só, tem de haver os outros que estão movidos pelo Espírito com palavras de sabedoria. Não é simplesmente uma conversação, não é simplesmente um bate-papo, um diálogo, e às vezes até com conversas inapropriadas, mas é uma conversação ungida pelo Espírito Santo, para edificarmos-nos mutuamente. Por isso a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela é acertada, ela é uma palavra de Deus que ilumina o coração do outro. Nisso está o Espírito Santo falando, e daí começa a palavra de sabedoria. Então, é preciso que nós todos nos abramos e peçamos a Deus o dom das palavras de sabedoria. Não é dizer, mas esse é um dom, às vezes é um dom colocado, um carisma não tão valorizado, colocado um pouco na margem, não valorizado. Mas nós que vivemos uma vida cristã, cujo objetivo, através da célula, é a evangelização e a edificação de uns aos outros, nós precisamos de palavras de sabedoria que venham a nós, que nos digam como falar naquela circunstância, não somente o que falar, mas como falar. Essas palavras de sabedoria, elas não são palavras fabricadas na nossa mente, mas elas são palavras cultivadas em nosso espírito através da nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Recebemos o carisma e o Espírito falará por meio de nós. Ele nos dará as palavras acertadas, disse Jesus. Mas essas palavras acertadas, elas não virão de repente do céu e passarão por nós como se nós fôssemos assim um megafone. Não, elas são palavras cultivadas no nosso coração, se temos um coração como um jardim bem trabalhado pela palavra de Deus, porque a palavra de sabedoria é a palavra de Deus. Depois ele diz aqui, a palavra de ciência por esse mesmo Espírito, ou palavra de conhecimento. Este dom de palavra de ciência ou palavra de conhecimento, talvez o apóstolo Paulo quis colocá-los juntos para que fosse claramente vista a diferença entre eles. Enquanto a palavra de sabedoria é tudo o que eu já disse, a palavra de ciência ou de conhecimento, ela é uma palavra de revelação. Ela é uma palavra que é dada no espírito, no íntimo de alguém que ouve alguém, ou que ora por alguém, ou que acompanha alguém, e que traz uma revelação profunda da alma, do espírito, da história daquela pessoa. A palavra de conhecimento, ciência ou conhecimento, tanto faz a tradução, ela nos comunica, ela nos dá a capacidade de saber algo que nós não saberíamos se não fosse revelado por Deus. Mas não é em relação à doutrina, a dogmas, não. Nisso nós temos o catecismo da igreja. Mas isso se aplica diretamente na relação com as pessoas. Muitas vezes nós oramos uns pelos outros e as pessoas às vezes não sabem nem quais são as raízes de certos dilemas, problemas, angústias que elas estejam vivendo. Então,
a palavra de ciência, ela traz uma revelação específica. Nós podemos usar esse carisma nas células? Claro que podemos. Por exemplo, quando nós temos o momento inicial de exaltação, não é? O segundo E da reunião, e nós louvamos a Deus e cantamos hinos a Deus, e nós exaltamos o nome do Senhor e nós adoramos ao Senhor, é um momento bastante oportuno para que Deus revele palavras de conhecimento que ajudem a dirigir a oração, que possam trazer luz para quebrantar o coração de alguém, para se abrir para aquele momento santo, para aquele momento tão importante em que as pessoas precisam estar em sintonia com Deus. No último E da reunião, que é o E da entrega, não é uma simples oração rápida do tipo boa noite, vamos em paz, o Senhor vos acompanhe, mas é um momento em que nós devemos orar realmente e intensamente uns pelos outros. E ali Deus pode nos dar conhecimento de necessidades dos nossos irmãos, conhecimento de fatos que levarão o nosso irmão a abrir-se para a cura. Por exemplo, quando oramos por cura de alguém, e aí vamos entrar daqui a pouco no outro carisma, mas às vezes é necessário mover uma peça no íntimo da alma que somente uma palavra de conhecimento poderá conferir o poder para mover essa peça. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê capacidade de ser instrumentos de revelação para abrir corações, abrir mentes, abrir espírito das pessoas. Depois o apóstolo diz assim no verso 9: a outro a fé pelo mesmo Espírito. E aqui ele cita a fé logo como terceiro carisma. Por quê? E não tanto porque ele cita a fé, mas neste momento, mas porque é citada a fé como um carisma aqui em particular. Porque existe, e é necessário que nós saibamos disso, existe uma fé que é natural, que é uma capacidade do homem crer. Esta fé natural, ela nos abre para o conhecimento, para o direcionamento de nossa alma, não é? Para Deus, mas também para absorver as coisas que nos são ditas. Quantas coisas são cridas, nós aprendemos e cremos que é daquele jeito. Uma capacidade natural de crer. Existe uma fé que é um dom do Espírito Santo, né, que é uma virtude do Espírito Santo na alma da pessoa, uma das virtudes teologais. Esta é a fé que nos leva a submeter a nossa razão, né, conhecendo pela razão, submeter a nossa vontade àquilo que a nossa razão conheceu, que foi iluminada por meio da fé. Aí é a fé que nos é dada no nosso batismo e que é crescida através do estudo das Escrituras, da recepção dos sacramentos, do estudo do catecismo da igreja e essas coisas todas. Mas existe esta fé carismática, que é aquela fé que o apóstolo Paulo mesmo, um pouco adiante no capítulo 13, vai dizer: ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montanhas. É uma fé poderosa, é uma fé operante, não é uma fé capacidade de crer e nem uma fé capacidade de me relacionar com as verdades sobrenaturais, mas é uma fé capaz de fazer, manifestar neste momento o poder de Deus. Então, é aquela fé que me dá uma certeza absoluta que Deus fará e que Deus pode fazê-lo agora. É a fé que faz com que quem tem uma palavra de ciência diga ao irmão. É a fé que faz com que quem tem uma palavra de sabedoria diga ao irmão, sem medo. É a fé que me faz dizer ao monte: sai daqui, lança-te ao mar. É a fé que me faz dizer ao espírito maligno: saia em nome de Jesus. É a fé que me faz dizer ao doente: você está curado, levante-se e ande, porque recebi uma palavra de Deus dentro de mim para dizer isso à pessoa. É a fé que me faz orar na expectativa de que vai chover.
esta fé carismática, esta fé expectante, ela é mais do que necessária na nossa prática cristã, na nossa prática de célula, na nossa prática de comunidade. Por que ela é mais que necessária? Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam reduzindo a experiência da fé somente à fé teologal, que, claro, é a fé fundamental. Mas veja só, é preciso que nós creiamos não só que Jesus está vivo, mas que Ele está vivo e operando agora aqui entre nós. É preciso que nós creiamos não só que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento do altar, mas de que agora nós vamos orar e esta presença poderosa de Jesus irá fazer e poderá fazer agora as coisas que fez no seu ministério público na Galileia, porque é o mesmo Jesus. Muitas pessoas reduzem a experiência da fé a esta capacidade teologal, a esta capacidade de crer e iluminados e lindamente fazer isso. Mas é preciso esta fé que me faz andar sobre a água. Aquela fé que Jesus disse aos discípulos, homens de pouca fé, tiveram pouca fé que era possível andar sobre o mar naquele momento. Então, esta fé é fundamental, porque nós devemos viver a experiência da providência, nós devemos viver a experiência de que o irmão poderá ser transformado, de que esta noite será uma grande bênção, de que amanhã nós iremos fazer um evangelismo e obteremos os resultados. E por falta de praticar este tipo de fé, de exercer esse tipo de fé, muitas obras que nós queremos realizar, não acontecem a contento, porque elas ficam apenas num planejamento puramente natural, mas elas não acontecem por meio de uma operação sobrenatural, que é movida por uma fé carismática. Depois, o Espírito continua dizendo assim, pelo mesmo Espírito é dada esta fé, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A graça de curar as doenças, o dom das curas. Há muitas discussões a esse respeito. Alguns dizem que o apóstolo escreveu no plural o dom das curas para dizer que cada cura é um dom. É uma graça que é dada, é um carisma para aquela cura. Outros pensam em dom de curas porque existem curas em 3 níveis, porque o ser humano é essa complexidade de corpo, alma e espírito. Pode ser curado no corpo, pode ser curado nas emoções, pode ser a cura no espírito ou a libertação, não é? Que vem, claro, em processo profundo de conversão. O fato é que nós fomos ordenados, não é? Ou ordenados no sentido de receber uma ordem do Senhor para ir orar pelos doentes, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Jesus nos estimulou a pedir curas e ele disse que faríamos as obras que ele fez e ainda as faríamos muito mais, ou muito mais vezes, porque ele ia para junto do Pai e a igreja continuaria. É claro que isso não pode se restringir ao ministério ordenado e ao sacramento da unção dos enfermos. Isso também não pode se condicionar ao serviço da medicina científica, o serviço científico da medicina, porque muitos médicos nem creem em Deus e operam e exercem seu serviço de medicina. Não, aqui está falando de uma cura que é operada por meio da fé, por isso veio logo a fé antes. A fé para operar, a fé que no nome de Jesus. Ora, e veja só, lembra-te daquela passagem dos Atos 3, quando São Pedro, vendo o paralítico, disse: ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E depois Pedro vai dizer: o que vós estáis vendo, a cura deste homem, foi por virtude da fé que teve no nome de Jesus. Então, a fé que a pessoa teve no nome de Jesus, a fé de Pedro em mandar que ele ficasse curado, e a fé do homem de que seria curado, como aqueles 4 que levam o paralítico pelo telhado e Jesus elogia-lhes a fé e cura o paralítico. A célula é um ambiente de cura.
Nós precisamos orar uns pelos outros. As palavras de sabedoria curam, as palavras de ciência abrem para a cura. O dom da fé, ele potencializa para as curas. Quantas curas são necessárias na vida de uma pessoa? Se cada uma delas é um dom específico ou não, não importa. O fato é, há alguém que tem um dom de cura separado e aquela pessoa então irá ficar curando as pessoas. Seria aí muito próximo de um curandeiro. O que cura efetivamente é a comunidade que se reúne e ora em nome de Jesus, e ora uns pelos outros, e encaminha a vida do irmão num processo, seja de uma cura imediata, de uma doença física, uma cura interior, a libertação de um trauma, de uma emoção corroída, de uma falta de perdão, seja num processo de acompanhamento, dentro do plano de conversão. Mas o fato é que nós precisamos orar uns pelos outros por curas. Eu noto às vezes nas nossas reuniões de célula que não se ora por curas. Chega alguém doente e ninguém lhe impõe as mãos. Ele estava com uma dor na perna. Muito bem, talvez alguém na reunião até diga, olha, tem um remédio bom aqui para que você tome. Muito bem, nós nos descartamos os remédios, seria até uma estupidez fazer isso. Mas nós não deveríamos descartar também que podíamos impor as mãos e mandar que aquela doença cesse, que ela pare. Ora, Jesus fez isso quantas e quantas vezes nos evangelhos, e ele disse que a cura dos doentes era um dos sinais de que o reino de Deus estava no meio daquela gente. Ora, é preciso orar pelos doentes. Orem pelos doentes. Chegou alguém doente na célula, está doente no coração, está doente na cabeça, está doente no espírito, está doente no corpo. Não importa se é uma mínima dor, um estrepe no dedo, se é um tumor. Não importa qual é o diagnóstico médico. Nos importa crer que agora curas são possíveis, porque Jesus está vivo no meio de nós. E nisto eu aconselho que os núcleos de célula leiam o livro Jesus está Vivo, do padre Emiliano Tardif, para que compreendam claramente que é necessário orar por curas em nossos dias e em nossas células. Depois, ele diz algo mais ainda. Ele fala assim, no verso 10, o dom de milagres. E aqui o apóstolo dá um salto, porque para além de curas, para além de palavras ungidas, a operação de milagres. E milagres, irmãos, nós sabemos que milagres são pura intervenção divina, fazendo coisas impossíveis. Fazendo chover quando não haveria probabilidade de chuva, mas chovendo porque um grupo cristão orou e pediu a chuva. Fazendo parar de chover. Mas Jesus fez isso e foi milagre. Ou mesmo a cura instantânea de uma enfermidade e o desaparecimento de algo que não haveria nenhum outro remédio, nenhum outro jeito, a não ser que Deus intervisse. A abertura do ventre de uma mulher que era estéril, isso é milagre. E mesmo a conversão profunda de alguém que está num caminho de condenação. São Francisco de Sales diz que a conversão imediata de uma pessoa, ela é, na ordem da graça, um milagre tão grande quanto na ordem da natureza seria a ressurreição de um morto. Ora, em nossas células são ambientes de ressurreição para a vida da graça. E nós precisamos crer, e nós precisamos orar, e milagres vão acontecer. Nós precisamos clamar por milagres. Às vezes vemos pessoas dizerem, mas nós vamos orar, mas aqui só um milagre. Nós não podemos fazer milagres. Em nome de Jesus, nós podemos fazer milagres, porque na verdade nós não os fazemos. É Jesus com o seu poder que faz. Mas se nós não orarmos por milagres, se nós não pedirmos milagres, se nós não impusermos as mãos pedindo milagres, se nós não crermos em milagres, milagres não acontecerão. Mas é um dom do Espírito Santo. Os milagres são dons do Espírito Santo. E a história da igreja está repleta de milagres. Está repleta de milagres.
Às vezes o crescimento, a multiplicação de uma célula é resultado de um milagre. Então nós precisamos crer que Deus pode intervir agora e mudar o rumo das coisas. Às vezes a mudança de uma nação é necessário um milagre. E nós precisamos crer. Nós precisamos entender que nossas células são grupos não milagreiros, mas grupos de milagres. Que creem em milagres, que oram por milagres, que esperam milagres e por isso recebem milagres. Depois ele diz ainda assim, a profecia. E a profecia, ou a palavra profética, é o quê? É uma mensagem de Deus diretamente dada àquele grupo ou àquelas pessoas. Diferentemente da palavra de sabedoria, que é uma palavra alimentada pela palavra de Deus e que ilumina. Diferentemente da palavra de ciência, que é uma palavra de revelação específica sobre pessoas e circunstâncias, a profecia é uma mensagem que pode ser dada em primeira pessoa, porque é o próprio Deus quem está comunicando àquele grupo uma palavra para abençoar, para exortar, para consolar, para edificar aquele grupo. Nós precisamos orar por profecias. O apóstolo São Paulo, antes de viajar para Roma, nos diz nas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos, que estando eles orando, um profeta chamado Ágabo tomou de um cinto e se amarrou e disse: "O homem a quem pertence esse cinto, Deus está revelando, este homem será amarrado assim em Roma e lá dará a sua vida." E Paulo estava recebendo de Deus uma palavra profética. E a igreja estava recebendo uma palavra profética. E de fato aconteceu como Ágabo tinha revelado. Ora, não é uma adivinhação do futuro, mas é uma mensagem de Deus que consola aqueles irmãos. Que naquele caso do apóstolo Paulo estava consolando os irmãos de saberem que o apóstolo não voltaria mais. Mas que, no entanto, apesar da dor de saber que não o veriam mais, mas que Paulo estaria completando toda a sua missão. E isso diria respeito ao crescimento da igreja para o mundo inteiro. Então, palavras de profecia, nós precisamos orar para que profecias aconteçam. Uma ou duas pessoas talvez profetizem. As profecias não são repetição de textos bíblicos, mas são palavras inspiradas, ditas na primeira pessoa, e palavras que não são ditas se auto-justificando. Aqui é Deus quem está falando, não, porque não é um transe, mas é uma palavra que vem à boca, direto do coração, e que consola, que exorta, que edifica os irmãos, e que é Deus mesmo falando no meio das pessoas. Não é palavra da Virgem Maria, nem de anjo, nem de santo algum, porque ninguém está tendo uma visão. Não, não é nada disso, não é um transe, não é ser tomado por um espírito, de maneira alguma. Mas é uma palavra que cala no fundo do coração e que é dado Deus mesmo falando com o seu povo. Geralmente são palavras de amor, palavras que animam o seu povo a seguir o caminho. Depois ele diz mais assim: a outro, o discernimento dos espíritos. Ora, por que o discernimento dos espíritos vem logo nessa sequência? Porque se Deus fala no meio do seu povo, é preciso que o seu povo saiba que é Deus quem está falando. Porque existem os espíritos humanos. A comunidade cristã são seres humanos e seres humanos com seus espíritos próprios. Pessoas podem dizer coisas que não são de Deus. O discernimento dos espíritos, ele protege os outros carismas. E aqui, o núcleo da célula e o líder da célula particularmente precisam ter este carisma. Precisam pedir a Deus para que tenham discernimento, para saber conduzir, para saber ouvir, para saber orientar e saber se é o Espírito Santo quem está operando. O discernimento não é um julgamento, não é um crivo de juízo que você vai ficar fazendo e observando, anotando, dizendo será que é, será que não é. Ele vem também no íntimo de um coração, mas de um coração que conhece o modo de Deus operar e sabe se pessoas estão pretensamente sendo usadas pelo Espírito
mas são elas mesmas, com suas vãs ideias puramente humanas. Então o discernimento dos espíritos dá ao que discerne condições de ajudar aquelas pessoas a se abrirem de fato ao espírito e não fingirem uma abertura. E Deus nos livre que haja até uma manifestação de um espírito maligno, mas os espíritos estão por aí e pode haver inclusive de pessoas serem usadas por espíritos diabólicos. O discernimento dos espíritos dará aqueles líderes, aqueles pastores, a capacidade de discernir e de operar para que os espíritos malignos não encontrem ali lugar de operação, mas ao contrário, encontrem ali um lugar para que sejam amarrados e expulsos da vida dos filhos de Deus. Depois ele diz assim: a outro a variedade de línguas e a outro, por fim, a interpretação das línguas. A variedade de línguas, o dom das línguas, que ele deixa por último, porque é o menor dom, é um dom de oração. Pessoas podem até dar uma profecia numa língua estranha. Isso é chamado, num termo teológico, glossolalia, a capacidade de falar ou de orar numa língua desconhecida, numa língua numa língua existente, mas não conhecida daquela pessoa que fala, que ora, ou uma língua desconhecida realmente de qualquer um de nós, e até nem falada mais na terra, talvez uma língua morta, talvez uma língua celestial, talvez um balbucio, uma expressão, um gemido de alma, de corações que estão tanto em adoração, tanto entregues. E aí o dom de línguas deve ser muito explorado no momento em que a célula se reúne e orar em línguas. Mas veja só, orar em línguas não significa cada um falar o tempo todo em línguas estranhas. Ocorre às vezes entre nós uns vícios um pouco preocupantes e que precisam ser purificados. Como, por exemplo, abre-se um momento de louvor e pessoas imediatamente começam a falar em línguas. É preciso que nós, nas nossas células, na comunidade, aprendamos uma coisa. Lembra que o apóstolo começa pelo dom da sabedoria, da palavra de sabedoria. Alguém está dirigindo a oração. É preciso que os demais escutem a oração. E deixe que o dirigente nos convide a também orar juntamente com ele. E nós devemos também orar com palavras de sabedoria, com palavras inteligentes, com a nossa mente e com a nossa língua, nossa linguagem, no nosso caso, a língua portuguesa. Nós devemos ouvir a ministração. Às vezes eu vejo no nosso meio muito isso, às vezes até mesmo para orar pelo alimento. Vamos orar agora pelo alimento, e um atropela o outro na oração. Deixa que o irmão dirija e se convida todos a orarem, então todos vão orar a meia voz, uma oração de concordância. Por exemplo, se eu estou dirigindo uma oração e dizendo: Senhor, eu bendigo o teu nome, eu te louvo, essa reunião dessa noite eu entrego nas suas mãos, será uma bênção, todos os outros podem orar em confirmação, como dizendo em meia e suave voz: amém, glória ao teu nome, Senhor, é verdade, nós cremos, Senhor. Não é necessário que enquanto um entrega, o outro também comece a orar junto entregando. Um já está dirigindo a oração. E isto vai nos levando numa dinâmica de oração muito bem entrelaçada, muito bem desenvolvida, e que acaba por desembocar, muitas vezes, não obrigatoriamente, mas muitas vezes, em começar a orar numa língua desconhecida, num balbucio. Principalmente quando entramos numa adoração e contemplação, que então, admirados da grandeza, da presença de Deus, nós já nem temos palavras para dizer. E é deste momento que muitas vezes alguém prossegue falando uma mensagem sobrenatural na mesma língua estranha, que depois deve ser interpretada, por isso ele fala de interpretação das línguas, como a palavra de profecia ou alguma outra palavra que vai edificar os irmãos, que vai consolar os irmãos, que vai dizer uma mensagem para alguém. Eu sempre gosto de dar um exemplo neste caso que aconteceu comigo. Eu estava ministrando um momento de oração numa igreja, numa paróquia lá em Minas Gerais,
E enquanto nós orávamos todos, e eu chamei todo o povo a orar em línguas, e todos estávamos orando, e terminado aquele momento de oração em línguas, eu prossegui dizendo algumas palavras em línguas estranhas. E depois ficamos em silêncio na igreja. Então o homem veio à frente e disse que ele tinha entendido completamente tudo que eu tinha falado em línguas estranhas, apesar dele não saber explicar como ele tinha entendido. Mas ele sabia que Deus estava chamando ele à conversão, porque ele tinha naquela semana comprado uma arma de fogo para ele assassinar uma pessoa de quem ele tinha ódio. E Deus o estava chamando à conversão, e naquele dia ele entregou a vida dele a Jesus. Era um incrédulo que recebeu uma palavra de Deus naquela forma profética. Se tiver boa harmonia, se todos pudermos ser movidos pelo Espírito, nossas reuniões serão muito ungidas, serão abençoadas, as visitas dos lares, as orações pelo evangelismo, as nossas orações pessoais, as dinâmicas de oração pela rua, pelas práticas de evangelização, as visitas às pessoas, a recepção das pessoas, o aconselhamento, o acolhimento, a edificação. Isto é ser movidos pelo Espírito carismaticamente. Não é fazer barulho, estardalhaço. Há grupos aloucados por aí que acham que estão no fogo do Espírito e começam a dar murro em parede, gritar, se jogar no chão, cantar hinos exaltados, gritaria. Nada disso é do Espírito. O Espírito Santo não é barulhento. O Espírito Santo não cria tumulto. O Espírito de Deus opera serenamente em corações que estão rendidos. Não é necessário fazer uma oração do tipo relaxamento, porque a célula não é um grupo de relaxamento e nem isso faz parte da prática cristã. É necessário, sim, um povo ordenado que busque a palavra de Deus, que se reúne em amor e que ore tranquilamente no Espírito. Os carismas fluirão. Os líderes e os núcleos devem discernir, devem ajudar os membros, devem encaminhar para as experiências de oração, para os seminários de dons, e assim nós vamos andando neste caminho bonito do Senhor e fazendo a maravilhosa obra de Deus. E aí sim se conclui com tudo isso que está no verso 11. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Portanto, não há confusão, porque é um e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar então. Nosso querido Deus e nosso querido Pai, nós desejamos que essa profusão carismática verdadeira aconteça entre nós. Nós desejamos, Senhor, porque sabemos que é uma doação Tua para a Igreja em todos os tempos. Nós pedimos, Senhor, que as nossas células sejam grupos assim, cheios de sobriedade espiritual, cheios de liberdade carismática, cheios de corações apaixonados por Ti e corações cheios de caridade uns para com os outros. Opera, Senhor, no meio deste povo com simplicidade e com verdade, de maneira linda, de maneira sobrenatural, de maneira carismática. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, e pedimos a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.